Olá, professor. O senhor pode me falar um pouquinho sobre como Pedro se tornou o primeiro Papa? Bom, essa é a pergunta que nos chega. Se quer saber a resposta, me acompanhe logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Sidney Nogueira, sou professor, esse é o canal Catequese na Veia, um canal com um propósito: disseminar a doutrina católica. Você que me acompanha por aqui, eu te peço por gentileza, me ajude a levar isso para outros lares, né? Como é que eu faço, Sidney, para te ajudar? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, dê like nesse vídeo, faça um comentário nesse vídeo. Se assistiu, clica lá, dá um like, um positivozinho lá e faça qualquer comentário aqui, porque o YouTube engaja esses vídeos e consegue levar ele a mais pessoas. Qualquer comentário que você fizer já me ajuda. E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para todo vídeo. Quando sair um vídeo novinho, ele chega até você e no momento adequado você ouve. Eu tenho certeza, você só tem a ganhar ouvindo esse videozinho. Ele vai acrescentar já a sua fé robustez, né? E nós vamos ficar cada dia mais com os pés firmes na nossa Santa Igreja Católica. Você também que me acompanha aqui pelo Instagram, aqui só tem um pedacinho do vídeo, né? Então assim, migra lá depois para o YouTube, assista esse vídeo completinho lá no YouTube depois. Então vamos lá, a pergunta é, Sidney, você pode me ajudar a entender por que Pedro se tornou o primeiro Papa? Estou tentando não alongar demais os vídeos, então eu vou trabalhar com os textos aqui na mão para mim tentar passar isso mais rápido, mas tem aquilo, quanto mais rápido eu passo, menos fundamentado fica, né? Então a gente corre sempre esse risco. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, por que Pedro recebe então o primado de Jesus? Porque Pedro é a pessoa eleita para tomar conta da igreja de Jesus. Bom, primeiro tem que deixar claro que não foi a igreja que escolheu, que elegeu Pedro. Pedro foi eleito pelo próprio Cristo. Me mostra, Sidney, na Bíblia? Vamos lá então. Mateus 16, 18, Jesus diz: por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós vemos que Jesus faz uma promessa de edificar uma igreja. Jesus não mente, todas as promessas de Jesus são promessas realizadas, porque ele não é mentiroso. Então ele promete e ele cumpre. E ele promete edificar uma igreja sobre a pessoa de Pedro. Então isso ele vai cumprir. Vai existir uma igreja e Pedro vai ser aquele que foi eleito por Jesus para ser o edifício dessa igreja. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sidney, tem mais? Tem. Vamos lá. Primeiro apóstolo a ser chamado foi Pedro. Procura lá em todas as listas dos apóstolos, no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, pode olhar lá. Sempre o primeiro nome que aparece sempre é o nome de Pedro, tá? É o primeiro que Jesus chama e é sempre o nome dele o primeiro a figurar nesta lista. Então aqui também a gente vai vendo a primazia acontecendo. Mais um texto. Após a ressurreição, Jesus sabe que vai ascender aos céus e ele então conversando com Pedro, está ali João a partir do capítulo 21, versículo 15 e seguintes. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Um dia eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te gosto, né? Outro dia a gente fala sobre isso. Então, por 3 vezes Jesus pergunta isso, e por 3 vezes Jesus faz um pedido a ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele não chamou os 12, ele não chamou todos, ele chama Pedro, aquele que ele edificou a sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Outro dia eu gravei um vídeo, comentei sobre esse detalhe. Alguém escreveu assim: mas apacentar não tem nada a ver com pastorear um rebanho. Nossa, como não? Eu fiz questão de na internet buscar aqui a palavra apacentar, o significado dela: conduzir a verdes pastagens. Olha,
O que Jesus está dizendo? Pedro, pegue a minha igreja, olhe por ela, zele por ela, conduza a minha igreja para verdes pastos. É isso que Jesus está dizendo para Pedro, né? Mais um detalhe importantíssimo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Olha que interessante isso aqui. Temos um centurião romano, um homem chamado Cornélio. Ou seja, centurião romano, ele não é judeu, mas ele é um homem piedoso, nos diz a Bíblia. E que interessante, um anjo do Senhor aparece para Cornélio para lhe revelar uma coisa. E o que o anjo revela a Cornélio? Cornélio, chame Pedro para sua casa, porque ele vai te explicar sobre as coisas de Deus. Olha que interessante, Deus envia um anjo para a casa de Cornélio. O anjo não poderia então anunciar as coisas para Cornélio, não poderia ter saído da boca do anjo as novidades sobre a vida de Cristo? Sim, poderia, mas Deus não faz, porque Deus quer anunciar o evangelho pela boca de Pedro. Então o anjo diz para Cornélio, manda chamar Pedro. Então Pedro vem para a casa dele e é Pedro que anuncia a esta pessoa a novidade de Jesus Cristo. Deus respeita aquilo que o Filho colocou a primazia de Pedro. Então Deus envia um anjo e em vez do anjo anunciar, não, o anjo manda chamar um homem para que este homem anuncie. E quem é este homem? Pedro, aquele que Jesus edificou a igreja, aquele que aparece como o primeiro a ser chamado de apóstolo e aquele a quem Jesus confiou o apacentamento de suas ovelhas. Que é mais um detalhezinho último para o vídeo não ficar longo, Atos capítulo 15. O que está acontecendo nesse momento? Um monte de pessoas estão sendo evangelizadas e junto com judeus também pagãos. E aqui há um detalhe, os judeus eles se circuncidavam quando garotinhos. E agora o que está acontecendo? Os judeus estão dizendo para os gentios que não passavam pela circuncisão, para vocês serem salvos, além de aceitar Jesus como seu Salvador, além de ter fé em Cristo, é necessário que vocês passem também pela circuncisão. Isso virou um burburinho enorme. Judeus diziam isso, os gentios não sabiam o que fazer, e quem vai decidir isso? Para tudo como está, vamos até Jerusalém, vamos sentar com os apóstolos e os anciãos para tomar essa decisão. Olha aqui que a igreja, como coluna e sustentáculo da verdade, é ela quem vai tomar essa decisão. Então reúne Paulo, Barnabé, junto com Pedro, os outros apóstolos e vários anciãos, ou seja, a igreja de Jerusalém reunida. E eles vão discutir sobre isso, se deve circuncidar os gentios convertidos ou não. E a confusão vai aumentando, o calor da discussão vai crescendo, até que Pedro, preste atenção a partir do versículo 7, do 7 até o 11, leiam lá. Pedro bate a mão na mesa, levanta e bota o assunto por encerrado. Ele decide, e depois que ele toma a decisão, ninguém mais levanta a voz para dizer absolutamente nada. Pedro decide a favor dos gentios e diz que estes não precisam se circuncidar. O versículo 11 é incrível, ele diz que basta a fé em Cristo Jesus. A graça dele é suficiente para salvar, não precisa de circuncisão na carne. Então, meus queridos, olha só, Pedro como pedra da igreja, Jesus disse para ele, Pedro sempre, o primeiro apóstolo a ser chamado e figura sempre na lista. Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas. O anjo do Senhor pede a Cornélio que chame Pedro, para que Pedro ensine as coisas sobre Jesus. E por último é Pedro que bate o martelo no concílio de Jerusalém e decide tudo. Ora, se isso não é a primazia, se isso não é um homem que está governando uma igreja, eu não sei mais o que é.
né? Então, quando Pedro vai a Roma e lá ele passa a presidir a igreja de Roma, lá é o que nós chamamos de a cátedra de Pedro, ou seja, a cadeira de Pedro passa a ser Roma. E daí, a partir daí, todo sucessor que senta nesta cadeira onde Pedro sentou, nós chamamos ele de sucessor do apóstolo Pedro e ganha carinhosamente o nome de Papa. Existem muitos testemunhos também extra-bíblicos dos pais da igreja, discípulos dos apóstolos, que confirmam também isso. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu termino aqui pedindo a intercessão do nosso querido São Pedro e também as orações do nosso Papa Francisco. Deus nos abençoe.